Este vídeo é sobre extrusoras duplas e outros tipos de extrusoras. A gente vai abordar aqui os modelos que são mais comuns. Porém, obviamente, não se limita a isso, né? Porque aí vai mesmo da criatividade e da capacidade de invenção humana. E adaptação também, uma vez que a gente já sabe como funciona o modelo típico de impressão FDM, então é possível que hajam N adaptações, como as que eu vou exibir para você agora. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro modelo, que é um modelo de extrusora dupla, onde eu tenho um heatsink compartilhado, ou um dissipador de caloria compartilhado, porém com duas entradas para tubos PTFEs individuais, e aqui na saída eu tenho dois hot blocks, que possuem medições independentes, que possuem temperaturas diferentes ou independentes, e dois bicos independentes para extrusão. Então eu posso ter duas cores de filamentos, dois tipos de materiais, enfim. Eu posso fazer qualquer combinação aqui e o resultado vai ser, digamos, independente. Não totalmente independente, porque eu tenho apenas um heatsink, né? Mas ainda assim eu consigo um nível de independência entre os materiais bastante interessante. Então eu posso imprimir PLA nesta extrusora aqui, neste bico, e eu posso imprimir, digamos, ABS neste outro bico aqui. Então tem aqui os bicos independentes, os hot blocks independentes, com temperaturas e termômetros ou termistores independentes. Então eu tenho aqui uma operação dupla e independente. Então este é apenas um modelo de extrusora dupla. Aqui eu tenho uma outra versão do mesmo modelo, porém com heatsinks independentes. Eu tenho aqui dois dissipadores completamente independentes, porém ali na saída eu tenho apenas um bico, um hot block grande, conforme você está vendo, e o filamento ele é fundido aqui dentro. De alguma maneira ele se encontra ali e ele é espremido para que ele saia no mesmo bico. É um modelo interessante. Talvez até de aplicação meio duvidosa, mas interessante, né? Entra aqui o PTFE, dá para ver que esse tipo de extrusora é adaptado para uma extrusora do tipo Bowden, e, enfim, ele mistura os filamentos aqui dentro do hot block. Vai chegar um momento que os dois vão se encontrar e a saída vai se dar por apenas um bico. Aqui eu tenho o exemplo de extrusora dupla com um modelo Bowden. Então tem os dois motores aqui independentes. Observe que os motores estão em cima do frame, eles não estão no eixo X, ou seja, eles não são carregados o tempo todo de um lado para o outro. Ou seja, é uma extrusora bem levinha, né? Apesar dela ser, digamos, bem bruta, né? Tem bastante material aqui, ainda assim ela é muito mais leve do que se ela tivesse que carregar esses dois motores que você está vendo. Aqui eu tenho um outro tipo de extrusora, né? Uma extrusora que já não é uma Bowden, mas é uma Direct Feed Drive, ou seja, é uma extrusora dupla. Conforme você pode ver aqui, eu tenho um heatsink, tenho outro heatsink, tenho dois ventiladores independentes para cada heatsink, eu tenho dois hot blocks, tenho este hot block, este outro hot block totalmente independentes, e tenho bicos independentes, ou seja, são literalmente duas extrusoras completamente separadas. O filamento entra por aqui, o motor que está aqui atrás, nessa parte que você está vendo, processa e empurra o filamento por dentro do heatsink, que vai ser fundido lá na ponta. São literalmente duas extrusoras independentes, porém o conjunto inteiro da extrusora fica preso no eixo X, né? Então o carrinho, ao se deslocar para um lado e para o outro, ele vai carregar a extrusora o tempo inteiro. Ou seja, essa extrusora aqui é extremamente pesada. Em outras palavras, eu não vou conseguir atingir uma grande velocidade com esse tipo de impressora ou com esse tipo de extrusora. Eu diria que esse tipo aqui talvez seja interessante para algumas aplicações muito específicas, mas em geral não é muito inteligente, não é muito interessante para coisas que nós costumamos imprimir no dia a dia, né? Já que requer um pouco mais de velocidade. Bom, a gente está falando aqui de
extrusora dupla, de modelos diferentes de extrusoras, mas eu não cheguei a dizer para você em que tipo de aplicação esse tipo de extrusora é interessante. Com duas extrusoras, naturalmente eu poderia ter dois filamentos diferentes de cores diferentes. Então, com dois bicos eu teria duas cores, por exemplo. Sendo que esse tipo de utilização, apesar de ser interessante, ele não é tão, digamos, efetivo, né? Porque, em geral, você vai imprimir um objeto de apenas duas cores. Se essa aplicação lhe atende, ok, muito bem. Só que a aplicação mais interessante para esse tipo de extrusora é você usar uma extrusora para imprimir com material, por exemplo, ABS, e a outra extrusora para imprimir com material do tipo HIPS ou PVA. O que significa isso? Bom, ao imprimir determinados modelos, devido aos problemas de gravidade aos quais a gente já conversou anteriormente, já falou anteriormente nos vídeos, é necessário suporte. Eu mesmo já imprimi coisas que demandaram uma quantidade muito grande de suporte. Tá? Até aí tudo bem, a gente coloca para imprimir, nenhum problema. Mas dependendo da complexidade do modelo, ao término, para você remover os suportes, é muito difícil. Via de regra, junto com o suporte, a gente também remove alguma parte da peça. Em alguns casos, é simplesmente impossível de se remover o suporte. Então, em que ajuda uma extrusora dupla neste tipo de caso? Então, eu posso imprimir o PLA aqui, nessa extrusora ou na outra, tanto faz, escolher uma das extrusoras para imprimir, por exemplo, PVA, filamento à base de PVA. Qual a característica deste filamento? Ele é solúvel em água. Então, eu imprimo o modelo com PLA ou ABS e o suporte eu vou imprimir com PVA. Dependendo da complexidade da peça, é muito interessante, porque eu posso pegar essa peça depois de impressa, junto tudo, né, o PLA com o PVA, porque afinal de contas o suporte não vai soltar. Então eu removo aquela peça junto com os suportes e coloco ela dentro d'água. Geralmente, com 24 horas, o PVA se dissolve completamente e a peça é liberada para você lisinha, limpinha, sem que você tenha que fazer o menor esforço para remover os suportes. Então, neste tipo de aplicação, uma impressora com duas extrusoras é muito interessante. Para esse tipo de aplicação, é bastante interessante. Duas cores talvez seja interessante para alguns casos específicos, particularmente eu não acho muito interessante. Para mim, especialmente porque eu imprimo um modelo de uma cor que não importa muito qual seja ela, e depois aplico o prime e faço a pintura manual da peça para ela ter, digamos, uma riqueza de cores, né? Então, uma extrusora com duas cabeças para mim, ou uma impressora com extrusora dupla, ela não é muito útil para mim. A não ser em casos de suporte mesmo. Vou imprimir a peça complexa e utilizar uma das impressoras para imprimir com material do tipo PVA, que é solúvel em água. Então, na hora de tirar o suporte, realmente a coisa vai ser 1000 vezes mais fácil. Então, vamos avançar aqui para a gente ver o que a gente tem mais à frente. Aqui eu tenho um modelo de impressora muito popular, conhecida como Anet A8. Neste caso aqui eu tenho uma Anet A8 com extrusoras duplas e extrusoras do tipo Direct Feed Drive, que são aquelas que trazem o motor no próprio carrinho do eixo X. Então é bem pesada. Essa é uma impressora com frame de acrílico e eu fico imaginando aí a dificuldade que seria imprimir com precisão com uma extrusora com frame à base de acrílico e com esse peso todo no carrinho do eixo X, né? Não diria que essa impressora vai conseguir te entregar uma qualidade muito legal. Dá para imprimir, claro, obviamente a gente consegue imprimir alguma coisa, mas em se tratando desse peso todo em cima desse frame de acrílico, a coisa tende a vibrar muito de acordo com a movimentação da impressora. Naturalmente eu teria que diminuir bastante a velocidade para se obter um bom resultado. Bom, aqui eu tenho um modelo, exemplo. Esse modelo aqui, conforme você pode ver, ele é um modelo extremamente complexo e várias áreas dele
demandam suporte. Se eu fosse imprimir esse cara aqui com suporte comum, digamos, eu vou imprimir ele todo em PLA ou todo em ABS ou PETG, que não é muito comum para esse tipo de aplicação, né? E digamos que os suportes fossem feitos em PLA ou ABS. Na hora de remover os suportes, seria dificílimo de se remover, né? Aqui, o modelo ele foi impresso com PLA, digamos, né, a parte principal, o modelo propriamente dito, e para suporte foi utilizado PVA. Essa parte branca que você está vendo são os suportes. Então, na hora de remover esses suportes aqui, é necessário apenas pegar o modelo inteiro e colocá-lo dentro d'água, aguardar 24 horas e o modelo vai sair bonitinho, porque os suportes simplesmente se dissolverão na água. Obviamente, isso é muito mais prático. Aqui você tem uma extrusora tripla. Eu tenho um heatsink, que é compartilhado pelos 3 bicos ou pelas 3 extrusoras, e tenho 3 bicos individuais aqui. Aqui, esse buraco que você está vendo é a entrada do cartucho quente, né, que é uma resistência que aquece para valer, né, que faz com que o bico atinja a temperatura de fusão do material que a gente está utilizando. Então, são 3 bicos independentes com 3 aquecedores independentes. Isso aqui já é um modelo de impressora colorida, né? Então tem várias extrusoras. Observe que isso aqui é uma Geared Drive e eu tenho aqui várias cores de filamento e vários tubos indo para o bico, né? Ou seja, a extrusora aqui ela tem um split, ou seja, o motor fica no frame e no bico aqui, no carrinho do eixo X, vai apenas o bico de extrusão, né? Como esse modelo aqui é um modelo que carrega vários bicos, conforme você está vendo, provavelmente ele é bem pesado, equivalente, digamos, a uma extrusora dupla com 2 motores, ou talvez um só. E as cores são derretidas aqui nos bicos e depositadas de acordo com o modelo que você está imprimindo. Então, uma impressora colorida, eu diria que consegue fazer peças boas, bem bacanas e tal, mas é de uma complexidade muito grande e, obviamente, esse padrão de depositar materiais individualmente em uma cor só, que não terá variação, ele não é muito eficiente. Ele vai conseguir fazer modelos bonitos, coloridos e tal, mas não tão colorido quanto a gente gostaria que fosse. Existem outros modelos que são mais interessantes. Aqui eu tenho uma outra impressora colorida. Observe que é uma impressora modelo Prusa Mendel, e eu tenho aqui as extrusoras e são várias cores aplicadas, né? Tem 1, 2, 3 extrusoras aqui. Então eu consigo ter objetos com 3 cores diferentes. Fica nesse padrão que você está vendo, né? Olha o dado, eu tenho 3 cores aqui no dado, azul, amarelo e vermelho. E aqui eu tenho outras peças multicolor. Mas eles não misturam, por exemplo, essas extrusoras não conseguem misturar as cores. Ou vai ser sempre amarelo, ou vai ser sempre azul, ou vai ser sempre vermelho, mas você não consegue ter um semitom misturando o amarelo com vermelho, o vermelho com azul, enfim, não consegue. É sempre esse tom sólido que você está vendo, apesar da possibilidade do objeto sair multicolorido. Aqui eu já tenho um modelo que é um pouco mais inteligente, né? É a Crane Quad, ou seja, uma impressora com uma extrusora especial. Conforme você pode ver aqui, eu tenho apenas um bico e apenas um hot block. Aqui eu tenho um cooler de arrefecimento do filamento pós-impresso e tenho várias cores de filamento entrando aqui na extrusora. O motor da extrusora fica no próprio carrinho do eixo X e aqui eu tenho um mecanismo especial que consegue misturar os filamentos. Então, o filamento vai entrar aqui e vai ser misturado on the fly. À medida que a impressora for imprimindo, ele vai ser misturado instantaneamente em tempo de produção dentro do hot block. E aí eu tenho um efeito muito mais eficiente que o modelo anterior que nós vimos. O endereço está aí na descrição do vídeo, se você quiser visitar para obter mais informações, mas o endereço também é este que você está vendo aí na barra de endereços. Então, uma impressora interessante, ela lembra muito o formato da Ender 3, da CR10, enfim,
mas ela tem uma extrusora especial que consegue fundir esses materiais a ponto de se obter uma cor gradual, uma cor gradativa, né? Uma tonalidade gradativa. É bem interessante. Não sei se é tão eficiente, mas que é interessante. Sim, é interessante. Aqui nos Estados Unidos, essa impressora é vendida por cerca de $549, né? O que não é um preço muito caro, tendo em vista que a gente tem outras impressoras aqui que são muito mais caras, né? Agora, tem um modelo aqui que eu acho bem interessante, que é a DaVinci Color, que é um outro modelo de impressora com um princípio bem interessante, e você vai entender por quê. Essa impressora, ela utiliza apenas um tipo de filamento, né, que é o filamento branco, natural. Eu não tenho várias cores de filamento, mas em contrapartida, eu tenho cartuchos, como se fossem cartuchos de impressora comum, né, jato de tinta. E à medida que ele vai imprimindo o filamento, ele vai espirrando ou injetando tinta sobre aquele filamento. O resultado é um negócio extraordinário, conforme você está vendo, né? Onde eu tenho aqui a impressão final toda coloridinha. É muito legal. Isso aqui eu achei, de todas as soluções, talvez a mais interessante, né? Não sei se isso é tão eficiente, a probabilidade de dar problemas, o custo de manutenção ou a viabilidade de impressões feitas com esse tipo ou esse modelo de impressora. Mas, enfim, é bem interessante, não deixa de ser interessante. Talvez a mais eficiente, porque eu conseguiria, por exemplo, imprimir modelos já com uma coloração muito legal, né? Então, aqui eu tenho as 4 cores, né, que são misturadas em tempo de execução, e o resultado é esse que você viu ali na máscara, né? Ficou muito legal. Então nós temos todos esses modelos, nós temos ainda outros modelos que se propõem a imprimir colorido, enfim. A realidade é que nós estamos num estágio embrionário em se tratando de impressão 3D. Muita coisa ainda nós veremos para o futuro. Bom, quem viver, verá.